Sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos falar aqui na live sobre o que é a escrita terapêutica, para que serve e se ela é para você. Vai ser uma live bem dinâmica, bem interessante e não vou demorar muito, mas eu vou entregar bastante conteúdo aqui para você do que se trata essa tal de escrita terapêutica. Se você está chegando por aqui, por agora, ainda não conhece o Reflexões sobre o Feminino, eu sou a Dani Vargas, sou terapeuta, sou professora, mentora e amo muito falar de leitura terapêutica e escrita terapêutica. Eu vou começar falando então um pouquinho sobre o Reflexões sobre o Feminino, né? De que se trata o Reflexões sobre o Feminino? Primeiro, é um clube de leituras e escritas terapêuticas. Nós fazemos aqui grupos de leitura terapêutica, onde a gente escolhe um livro com potencial terapêutico. O que é isso, né? É algum livro que traga no seu conteúdo conceitos, repertório para que a gente pense sobre a nossa própria vida. E a partir de pensar sobre a sua própria vida, isso se torna terapêutico. Pode trazer reflexões, insights, bem-estar, né? E conseguir fazer com que a gente se entenda melhor, se conecte conosco mesmas. Então, o Reflexões sobre o Feminino é para mulheres. Eu crio grupos de leitura terapêutica, né, para mulheres. E esses grupos são online, então todo mundo pode participar de qualquer lugar do mundo que você esteja e que tenha internet, você pode participar. O que é escrita terapêutica? Já ouviu falar? É de comer? O que é isso, né? O que o termo escrita terapêutica te traz, né? Quando ele entra aqui pelo seu ouvidinho, o que te faz pensar? O que é escrita terapêutica? Então, escrita, tudo bem, todo mundo sabe, mas por que é terapêutica? No que se difere de outros tipos de escrita? A escrita terapêutica, ela não tem o objetivo de tornar você uma escritora, por exemplo. A escrita terapêutica não está preocupada com a sua caligrafia, a sua letra, a sua gramática. A escrita terapêutica, e eu vou ler aqui para vocês para ficar muito bem explicadinho, é uma ferramenta que envolve a expressão dos pensamentos e emoções por meio da escrita, ajudando no autoconhecimento e na resolução de questões emocionais. Quando você era criança, por exemplo, você tinha um diário? Vocês lembram do diário? Todas as adolescentes, né, que eu vivia junto, todas nós tínhamos um diário. E como é que era esse diário? Pensa aí, lembra como é que era? Então, o diário, ele não vinha com uma chavinha para ficar trancado ali? A escrita terapêutica tem muito a ver com isso. Você está escrevendo, não é para ninguém ler, é para você. Nesse momento, a única pessoa que importa é você. É a sua saúde mental, é o seu bem-estar, é o seu equilíbrio. Porque quando a gente passa os nossos pensamentos e emoções para o papel, é como se a gente se livrasse de um peso. É como se a gente tivesse mais clareza daquilo que a gente está pensando e sentindo, porque a gente precisa elaborar no nosso cérebro a linguagem. Então, duas perguntas são muito importantes para a gente começar a escrita terapêutica, para quem é iniciante, né? Para quem deseja aí começar. A primeira coisa é o seguinte: como estou me sentindo hoje? Essa é uma pergunta que você vai conseguir dar respostas superficiais, do tipo: eu
tô me sentindo bem, ou então, eu não tô muito legal, eu tô um pouco triste, eu tô um pouco angustiada, eu tô um pouco ansiosa, eu estou com alguma frustração, né? Muitas vezes as pessoas não têm nem repertório. O que é ter repertório, né? É saber dar nome às suas próprias emoções. Então, não sei, tô me sentindo estranha, tô me sentindo esquisita. Ou seja, porque a pessoa não sabe realmente dizer qual é a emoção que ela está sentindo. Porque não tem o costume, não tem o hábito de se expressar, de expressar, né? A própria palavra já diz, colocar de dentro para fora. É um desabafo também é uma forma de se expressar. A fala é uma forma de se expressar. A música, você cantar músicas ou compor músicas é uma forma de se expressar. Assim como a escrita, as artes, a dança, todas são formas de se expressar. E a segunda e mais importante pergunta, depois que você fizer essa primeira pergunta para iniciar o seu processo de escrita terapêutica, por que estou me sentindo assim? É nessa segunda pergunta que você começa a se aprofundar no que você realmente está sentindo. Porque você começa a pensar o porquê. É algo muito mais profundo. Não é só dar nome às suas emoções, é entender o porquê, buscar dentro de você esse porquê. E aí, quando você começa a escrever, você começa a ter mais clareza das suas emoções. Você começa a ter mais clareza dos seus pensamentos. É uma forma de organizar, se a gente pode dizer assim, organizar os pensamentos que vão te ajudar a organizar você também emocionalmente. Porque muitas vezes a gente age no automático. Muitas vezes a gente não está pensando, a gente só está executando, a gente só está fazendo. Então, essas duas perguntas são, assim, o passinho inicial para você começar na escrita terapêutica. E, mais uma vez, sem julgamento sobre você, seus pensamentos e suas emoções. É colocar no papel para se livrar daquilo ali, para tirar esse peso de cima de você, para você poder ter mais clareza, organizar seus pensamentos e suas emoções. E isso já vai te trazer um bem-estar incrível. Você já vai se sentir um pouco mais leve, porque você vai começar a compreender. E só depois que a gente toma consciência de algo é que a gente pode transformar, é que a gente pode modificar esse algo. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Jung, né? Carl Gustav Jung, aquele psicanalista, discípulo de Freud, né? Então, mas Dani, você inventou essa escrita terapêutica? Não, claro que não. A escrita terapêutica tem fundamentação, né? E já comprovada também cientificamente. Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro da Bruna Ramos da Fonte, que se chama Escrita Terapêutica, um caminho para a cura interior, né? Então imagina a potência que é você conseguir, depois de um tempo, colocar tudo isso ali, voltar, reler como você estava, acompanhar o seu desenvolvimento, acompanhar o seu processo e você perceber as suas conquistas, a sua evolução, porque a gente está em constante evolução. E aí você olha seus escritos ali de um mês atrás, de 6 meses e depois de um ano, e você vê, caramba, como eu mudei. Nossa, quantas coisas eu já conquistei depois dessas escritas terapêuticas que eu fiz. Caramba! E aí você sente orgulho de si mesma.
E a partir daí a sua autoestima o quê? Aumenta. Então, a escrita terapêutica, ela também pode proporcionar esse aumento da autoestima por conta desse revisar de como você era e como você está hoje. E você perceber que você melhorou, que você teve vitórias sim, que você teve conquistas sim, mesmo que não tenham sido todas as conquistas que você quisesse ter, né, que você quisesse alcançar, mas com certeza algumas você teve e elas merecem ser comemoradas, principalmente por você. Não precisa ter plateia. A escrita terapêutica é para você, é um autocuidado de você. Você não vai mostrar esses escritos para ninguém se você não quiser. Não tem problema você errar, fazer erros de gramática, não ter uma letra bonita. A escrita terapêutica não é sobre isso. Não tem problema você rasurar. Você passa um risco ali em cima do que você escreveu e continua escrevendo, sem julgamentos. Pensa sempre em se expressar, é sua autoexpressão, é você colocar para fora ali com a maior sinceridade que você puder ter, porque é sobre você, é sobre o seu cuidado com você mesma, é sobre a conexão que você vai sentir com você mesma, entendendo melhor como você pensa, como você sente. Então, seu autoconhecimento vai se construindo também a partir da escrita terapêutica, né? Então, isso tudo é escrita terapêutica. Para que serve a escrita terapêutica, né? Serve para organizar pensamentos, liberar emoções, promover a saúde mental. Ela pode ser uma grande aliada no enfrentamento de situações difíceis, como amenizar os sintomas da ansiedade, da depressão. Olha que potência que é a escrita terapêutica. Com o tempo, não é nada, não é um milagre, né? Não é nada de uma hora para outra. É com aquela sua constância, sem precisar ser todo dia. Se for todo dia, beleza, ótimo. Mas é no seu tempo. É abraçando você mesma. É tendo afeto por você mesma. Olha que coisa maravilhosa que é você entender que hoje eu não consigo escrever, mas amanhã eu vou tentar novamente. E amanhã você consegue. E no outro dia você consegue. E depois você consegue de novo. E aí você vai ver, nossa, olha esse meu processo, como eu estou conseguindo. E aí um outro dia você, caramba, não consegui escrever hoje. Não consegui falar das minhas emoções e pensamentos hoje. E tá tudo bem também. Eu tinha outras coisas para fazer, eu fiz outras coisas que também foram tão boas para mim quanto tem sido a escrita terapêutica. Então, esse respeitar o seu tempo, respeitar o seu processo, também faz parte da escrita, sem cobranças, sabe? Tem que ser uma coisa para te trazer bem-estar e não mais angústias, mais cobranças, né? Mais frustrações. Pelo contrário. A escrita terapêutica tem várias estratégias de exercícios, né, para várias coisas diferentes. Mas a gente começa por essas duas perguntas que eu falei aqui no início, né? Como eu estou me sentindo hoje e por que eu estou me sentindo desse jeito? Eu amo escrita terapêutica. O que vocês estão achando aí? Conta para mim aqui. Bom, e a escrita terapêutica é para quem, né? Ai, será que a escrita terapêutica é para mim? Mas eu não sei escrever, eu não tenho criatividade. Ah, eu não sei nem o que botar no papel. Eu não sei nem como começar a escrever. Comece apenas com papel em branco na sua frente e uma caneta. Comece rabiscando o papel.
O importante é você estar ali, dedicar aquele tempo para isso. Ah, e outra coisa, será que escrita terapêutica demora muito? Será que eu vou levar muito tempo do meu dia para fazer essa escrita terapêutica? Não, gente. São exercícios simples, são perguntas simples, que você vai levar 10 minutos, 5 minutos para fazer. Para quem é escrita terapêutica, é para qualquer pessoa interessada em se conhecer mais e lidar com sentimentos e experiências de forma mais saudável. Não precisa ser escritor, mais uma vez. Então, se você busca o autoconhecimento, quer se conhecer melhor, quer entender o porquê que você se sente assim em determinada situação, por que eu sempre faço isso, por que eu sempre escolho aquilo, por que eu sempre caio nessa furada, né? Por que eu me sinto tão bem quando eu venho a esse lugar? Porque não é só para coisas ruins, não. É para coisas boas também, né? Nossa, quando eu chego na praia, eu tenho uma sensação tão maravilhosa. E tenho, tá, gente? Assim, que eu não sei nem explicar. Com a escrita terapêutica, você ganha repertório. Você começa a entender melhor. Eu me sinto contemplada. Eu me sinto deslumbrada com tanta beleza. Eu me sinto agradecida, eu sinto gratidão por poder viver, sentir toda essa maravilha que é esse mar, por exemplo, né? Então, olha como você desenvolve melhor os seus pensamentos e as suas emoções. Através da escrita terapêutica é esse treinamento, né? E é escrita através da caneta. É com caneta que se faz escrita terapêutica. Por que não a lápis? É interessante que você entenda que a vida é como escrever a caneta. Não tem volta, não dá para apagar o que você viveu, mas dá para você traçar um risco e continuar a sua história. Olha que metáfora maravilhosa que é isso, né? Então, eu posso continuar. Eu posso viver de outra forma. Tenho vivido dessa forma até hoje, sem idade para isso. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, pessoas de 60 e poucos anos para cima, que dizem: nossa, eu comecei aula de balé agora. Eu fazia quando era criança e agora eu voltei. Balé para adulto. Olha isso. Eu conheço uma senhora que começou a fazer curso de inglês aos 78 anos. Ah, mas por que a senhora voltou quer fazer inglês? Voltou? Sempre foi um sonho meu e eu não tive tempo para isso. Eu não tive condições para isso. Agora eu tenho. Então, seus sonhos, seus objetivos, não abandone-os. Se eles forem realmente seus, vá em busca disso, independente da sua idade. Porque isso é mais uma coisa que vai contribuir para a sua saúde mental, para o seu bem-estar. Não espera ter tempo para fazer. Tenta administrar melhor o seu tempo para poder colocar ali situações, experiências, atividades de prazer, de descanso para você mesma. Isso vai ajudar muito na sua saúde mental. Só pensa assim: vou botar para fora, vou me livrar dessa tonelada que está aqui, ó, nas minhas costas. Então, a escrita terapêutica tem todos esses benefícios, né? Amenizar a ansiedade, porque você externaliza, né, preocupações, e pode também usar técnicas de respirações, e eu falo disso no meu guia de escrita terapêutica, que eu vou falar para vocês já já sobre ele. Você separa a vida profissional da vida pessoal, como eu falei agora. Você consegue trazer mais clareza e ajuda na gestão do seu tempo.
separar o que é prioridade do que não é prioridade, porque a gente gasta às vezes muito tempo com o que não é prioridade para a gente. Quanto tempo você gasta, por exemplo, no Instagram, rolando, né, o feed ali ou em outras redes sociais? Quanto tempo você gasta ali que você poderia estar fazendo algo mais nutritivo para o seu espírito, para sua alma, para você? Eu estou apenas chamando a atenção de vocês para quanto tempo você gasta fazendo isso que não está se colocando em primeiro lugar na sua vida. Sabe aquele sonho, aquele seu objetivo? Naquele tempo que você está ali, você poderia estar usando esse tempo de uma melhor forma para alcançar, para viver seu sonho, né? Seus objetivos. Beleza. E a escrita terapêutica também serve para cultivar a nossa autoestima, como eu já falei. Quando você acompanha o seu processo evolutivo, né? Olha como eu era e olha como eu estou agora. Você relê as suas escritas, você percebe isso e você se admira, passa a se admirar. Porque a autoestima, ela é igual uma florzinha. Ela precisa ser regada todos os dias, porque de repente pode vir um vento forte, uma tempestade e arrancar essa florzinha ali desse lugar, né? A gente está suscetível a tantas coisas na vida, né? A gente só tem certeza que é da impermanência da vida. Então, cultive a sua autoestima todos os dias, como se ela fosse essa florzinha, uma florzinha que precisa de cuidados. E aí agora, se você está assistindo essa live depois, já pega, dá um pause, já pega papel e caneta. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, vou passar um exercício aqui para vocês de escrita terapêutica, para vocês entenderem mais ou menos como pode ser, tá? Então vai lá, pegou papel e caneta? Beleza. Então vamos lá. Eu vou ler esse exercício aqui para vocês. Há diferença entre as coisas que podem ser mudadas e as coisas que não podem ser mudadas, né? Liste, ou seja, faça uma lista das coisas que podem ser mudadas e as que você não conseguiria mudar, mas que te incomodam. Então, por quê? Para onde que serviria esse tipo de exercício? Por exemplo, ansiedade. As pessoas que sentem ansiedade, elas ficam muito no campo mental. Então, muitas coisas a fazer, muitos pensamentos ao mesmo tempo. Então, fica aquele turbilhão de coisas na cabeça, elas ficam pensando no futuro, né? E pensando que podem acontecer coisas ruins se ela não fizer tal coisa, se acontecer tal coisa, outra coisa, né? Então, assim, quando você faz uma lista de coisas que estão sob o seu controle, ou seja, que você pode mudar, e coisas que você não pode mudar, você já tem você já acalma sua mente. Mentes ansiosas são mentes que têm uma necessidade de controle muito grande, de perfeccionismo, muitas vezes. Então, quando você pensa, Dani, por exemplo, eu preciso fazer uma live, eu me comprometi. Eu estou aqui, o que eu posso fazer? Quais são as coisas que eu posso interferir, que eu posso controlar? Preparar um roteirinho, como eu fiz aqui. Coloquei uma luz, preparei, fiquei bonita para vocês. Coloquei aqui o celular para carregar antes, né? Mas eu posso controlar se tiver uma queda de luz e acabar com a internet? Eu posso controlar que alguém entre do nada, caia alguma coisa, um vento forte entre. Eu não posso controlar certas coisas. Eu não posso controlar que a internet vai funcionar 100%, que a tecnologia vai funcionar 100%. Então, eu me livro da preocupação
que, por exemplo, mas e se a internet não funcionar? E se a live cair no meio do caminho? O que que eu vou fazer? O que que as pessoas vão pensar? Tem muito disso, né? A gente se preocupa muito também com o que as outras pessoas pensam, né? Nossa, as pessoas vão se decepcionar comigo, vão achar que eu sou amadora, por exemplo, né? Nessa situação aqui que eu estou comentando com vocês. Então, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, faça essa lista. Depois da live, pode fazer depois da live aqui. Faça essa lista. Quais são as coisas que eu posso mudar, que estão sob o meu controle, e quais são as coisas que não estão sob o meu controle, porém me incomodam. É esse o ponto. Mas essas coisas me incomodam. E aí você vai começar a olhar para aquilo que você escreveu e pensar: mas se isso não está sob o meu controle, por que que essas coisas ainda assim me incomodam? Quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas quando eu não controlo uma situação? Por que eu tenho tanta necessidade de controle, de estar tudo correto, de estar tudo certinho, que as pessoas compareçam, que as pessoas se comprometam com o que elas disseram que iriam se comprometer? A gente só pode controlar a nossa própria conduta, né? Por exemplo, o que os outros vão fazer, o que os outros acham, isso não importa. Se vocês vão gostar da minha live ou se não vão gostar da minha live, isso eu não controlo. O que eu controlo é estar aqui, como eu me comprometi com vocês, estar dando o meu melhor para vocês agora, nesse momento, o que eu posso oferecer para vocês. Então, leva isso para sua vida e pensa nas situações que você vive. E seja mais amorosa com você mesma. Seja, porque vale muito a pena. É difícil, tá? Ninguém tá falando que é fácil, não. Eu mesma. Não. Olha, é difícil pra caramba. Mas quando você coloca no papel e começa a se compreender, você começa a entender por que essa necessidade de controle. Por que que eu estou me sentindo assim? E aí você começa a entender que de repente tem coisas que você pode mudar em você. E também não é de uma hora para outra. Mas dá, depois que você toma consciência daquilo, de que você é assim, ou que você age assim, dessa forma. Porque tem muitas pessoas que não sabem que amar, mas eu não sou assim, não. Alguém fala para você, né? Então, assim, mas você é muito isso. E você, eu? Eu não sou assim, não. Você tá doida? Não sou, não. Ou seja, muitas vezes a gente não tem consciência das nossas próprias atitudes ou características, defeitos, qualidades, né? Porque a gente não tá falando só de coisa ruim. A gente tá falando de coisa boa também, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos! E com isso, minha gente, eu vou agora falar para vocês sobre o meu guia de escrita terapêutica. Porque tem muitas pessoas que sentem dificuldades em começar ou não sabem qual caminho seguir, né? Nossa, mas eu queria fazer escrita terapêutica para tanta coisa que eu não sei por onde começar. E aí, pensando nisso, em te ajudar, em trazer para você esse guia, né? Essa luz no fim do túnel, né? Por onde eu devo ir? Eu criei o guia de escrita terapêutica. Escrever para se curar, lidando com emoções através da escrita terapêutica. No capítulo 1, tenho a introdução e eu faço um convite para você cuidar de você mesma. No capítulo 2,
eu coloco lá, reconhecendo suas emoções, a importância de se conectar consigo mesma. Esse capítulo é fundamental, porque eu dou para vocês ali uma lista enorme de emoções. Então, às vezes você não sabe dizer como você está se sentindo, mas olhando a lista das emoções ali, você, é isso aqui que eu estou sentindo. Então, isso já vai aumentando o seu repertório para você poder se expressar melhor, tanto para você mesma quanto para o outro. Isso, a escrita terapêutica também ajuda no relacionamento, porque às vezes você não sabe expressar para o outro por que você não gostou de tal coisa, como você está se sentindo, e às vezes quando você fala sobre isso, você se expressa, você toma clareza sobre como você está, e isso vai trazendo autoconhecimento para você. E se conectando consigo mesma, obviamente, né? Então aqui no capítulo 3, o que eu trago para vocês, né? Lidando com a ansiedade e a angústia. Estratégias para acalmar a mente. Nesse capítulo aqui, eu trago diversos exercícios para você ir tomando ciência dessa sua ansiedade, clareza dos seus pensamentos, organização mental e emocional. Então, quando a gente tira esse turbilhão da nossa cabeça que a ansiedade traz para a gente, essa confusão, se torna coisa muito mais clara e organizada ali na sua frente, de forma intuitiva, de forma autêntica, com muito carinho, sem julgamento, né? Essas são as principais coisas que você tem que ter na sua cabeça. A escrita terapêutica não é terapia, mas é terapêutica. A partir de um momento que qualquer coisa que é terapêutica é algo que te traz uma sensação de bem-estar, ok? O capítulo 4, eu tenho ali, cultivando a autoestima e o amor próprio, práticas diárias para se sentir plena. Gente, esse capítulo aqui tá coisa de louco, muito bom. Eu coloquei exercícios ali para todos os dias da semana, já seguindo esse propósito da autoestima, né, de cultivo da autoestima e do amor próprio. Então, são práticas diárias, rapidinhas, que você pode fazer ali em 10 minutos. Né? Você tem 10 minutos para você por dia? É só parar de usar o celular um pouquinho, né? Ficar nas redes sociais um pouquinho, 10 minutinhos ali você consegue fazer e é para o seu bem, para o seu bem-estar, para o seu autocuidado. O capítulo 5, equilibrando a vida pessoal e a vida profissional. São dicas para você encontrar essa harmonia. Quando eu falei, lembra mais no início, que você vai ver que você está dando prioridade a algumas coisas que não são prioridade. E aí, quando você tira o foco disso e passa a olhar para o que realmente é prioridade para você, você consegue gerenciar melhor o seu tempo. Então, a questão da vida pessoal e da vida profissional cabe aí. Exercícios, tá, gente? E você vai fazer no seu tempo, não tem tempo determinado. Você vai chegar lá na plataforma, vai comprar o guia de escrita terapêutica e vai ter ele para sempre. Você pode fazer os exercícios quando você quiser, no seu tempo, tá? No capítulo 6, expressando suas emoções através da escrita. Terapia através das palavras. Aqui eu tenho alguns exercícios ali que vão fazer você falar mais das suas emoções, né? É um guia, né? Traz esse guia para você, por onde eu vou, por onde eu começo, como que eu vou escrever isso? Muitas vezes a gente se sente assim, perdida, né? A gente quer fazer, a gente quer melhorar, mas não sabe por onde começar. Então, esse guia de escrita terapêutica é para isso, é com essa finalidade. Bom, no capítulo 7, e estamos acabando, no capítulo 7, eu falo conectando-se com a comunidade, a importância do apoio e troca de experiências. Por quê, gente? Quando a gente está em grupo, quando a gente participa, por exemplo, de uma oficina de escrita terapêutica, a gente passa a ouvir a outra pessoa que está ali, falar das experiências e vivências dela, e a gente cresce na troca com o outro. Você sozinha no seu mundo isolado,
É como se você tivesse um óculos verde aqui e olhasse para tudo verde, todas as formas de ver seriam verdes, né? Porque você usa um óculos verde. Você aprendeu na infância como olhar para esse mundo, as suas experiências de vida foram te moldando, né? E aí quando você para e escuta a outra pessoa falando que de repente tem os óculos cor-de-rosa, amarelos, azuis, violeta. Então você expande a sua consciência quando você está em grupo. Você aprende com as vivências das outras pessoas. Você aprende com as experiências das outras pessoas. Então estar em comunidade é uma coisa maravilhosa para seu crescimento e desenvolvimento pessoal, né? Como indivíduo. Então, estar em grupo e um grupo com afinidade, como é, por exemplo, dentro de um grupo de leitura terapêutica que eu faço, pessoas se mobilizaram para ler aquele livro, para falar daquele assunto. Então, elas estão comprometidas ali, elas apareceram na reunião. Eu quero me dar aqui, eu quero aprender, eu quero trocar. Entende? Por isso que é bom participar de uma oficina de escrita terapêutica, de um grupo de leitura terapêutica, porque você em grupo, você cresce, você ganha muito, você começa a ver a vida com os óculos das outras pessoas, de diversas... Ah, então a gente pode ver essa situação dessa outra maneira, olha como essa mulher está enxergando isso, olha como ela passou por isso, eu estou passando de uma outra maneira, né? Então, é na troca, como você está se sentindo? Você está com desânimo? Você está se sentindo cansada? Está com perda de memória? As palavras estão sumindo da sua mente quando você está falando? Isso tudo são sintomas, por exemplo, da perimenopausa. E aí, quando você troca ali na comunidade, que é isso que eu estou falando aqui no capítulo 7, da gente se conectar com uma comunidade, com um grupo que tem afinidade com você, você não se sente mais sozinha. Você se sente ouvida, você se sente, tem alguém dando a mão para você ali. E como é bom não se sentir sozinha. E como é bom fazer parte de um grupo. Isso é inerente ao ser humano. O ser humano quer fazer parte de um grupo. E no capítulo 8 é a nossa conclusão. É a conclusão do Guia de Escrita Terapêutica. Viva a vida com mais leveza e autenticidade. Nesse capítulo você vai ler e vai fazer alguns exercícios de como você pode ser mais autêntica, né? Ou seja, se você limpar tudo que disseram para você que você deveria fazer, deveria usar, deveria se comportar, deveria pensar, agir, falar para ser aceita num grupo qualquer ou por uma pessoa, se você limpar tudo isso, quem é você na sua essência? Se ninguém estiver olhando, se você estivesse numa ilha deserta, você agiria como você age hoje? Em diversas situações, né? Isso é ser mais autêntica. Ser mais autêntica é você pensar e agir de forma mais consciente com os seus valores, com as suas próprias éticas. É você conseguir entender, não, peraí, mas eu não concordo mais com isso. Alguém me falou isso, eu agi assim, mas peraí, agora não é mais assim. Eu não acho que isso está certo. E mudar. Ser aquela famosa metamorfose ambulante, né? Beleza. E no capítulo 9 eu faço um convite muito especial. Beleza? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Então, a gente falou aqui sobre o que é escrita terapêutica, para que serve, se ela é para você ou não, os benefícios, o que não é escrita terapêutica. Falamos do guia de escrita terapêutica, então já com vários exercícios ali, né? Acabei de falar que ele tem 11 capítulos. Então, se você tiver interesse, tiver vontade de entrar aí nessa viagem comigo, nessa jornada comigo, através do guia de escrita terapêutica, o link está na bio.
Raquel tá falando obrigada pela troca. Eu sou Espaço Criativo entrou. Cris Rebelo entrou. Que bom que vocês estão vindo. Obrigada às maravilhosas mulheres que estiveram aqui comigo, que me fizeram sentir cuidada, me sentir ouvida por vocês. Agradeço muito a consideração de vocês, o carinho de vocês. A doutora Michele está falando, obrigada a você por nos ajudar sempre. Isso é um prazer para mim, porque é uma troca, né? É uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, uma troca de experiências e de vivências, e a gente cresce juntas. Então, gente, ó, gratidão por vocês estarem aqui. Obrigada, Carol, linda amiga. E pensem direitinho, assistam a live com carinho para vocês entenderem se isso é para vocês. Porque é um autocuidado só seu. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ler, ninguém precisa, não tem regra. A única regra é você ser verdadeira e sincera com você mesma, sem julgamento e se tratando da melhor maneira que você conseguir, que você puder, tá? Grande beijo para vocês e até a próxima live.